Bem-vindos ao Date on Divan, um podcast onde nós te sugerimos como viver com mais leveza, equilíbrio e propósito. Hoje está com a gente aqui, além de ser linda e inteligente, ela também defende a sua causa, uma advogada especialista em direito do trabalho. Então, vai ter muita coisa interessante por aqui, gente. Eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de vocês. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. É uma grande honra estar aqui, principalmente para a gente falar sobre saúde mental, viver melhor. Querendo ou não, o trabalho ele influencia demais a nossa qualidade de vida. Ainda mais na nossa especialidade, na especialidade que eu atuo, que é mais na questão de saúde ocupacional, doença ocupacional, acidente de trabalho. Então, a gente vai conseguir fazer uma troca bem interessante, bem gostosa, vou conseguir passar algumas experiências. E também a gente pode falar as normas, está vindo também bastante a questão de saúde mental por conta do grande número de ansiedade, de afastamento pelo INSS e como que isso é importante o trabalhador também estar atento a isso. Sim, se apresente, Tanay. Eu sou advogada trabalhista, especialista em direito do trabalho já vai fazer mais de 10 anos. A gente tem um escritório que ele atua na região e as causas assim que a gente mais trabalha, né? A gente pega todos os tipos de causa, mas assim, o que a gente mais vê os casos mesmo são acidente de trabalho e doença ocupacional. E está muito ligado ao bem-estar. Como que você vai ter uma vida plena, uma vida em equilíbrio, se o seu trabalho ele te causa maior estresse, ele te causa o total desequilíbrio do mundo. Como que você vai? Porque tem muita gente que fala assim, eu vou ficar no trabalho e na hora que as coisas melhorarem eu saio e faço. Não, a vida é hoje. Quando a gente fala em acidente de trabalho, você não sabe um dia que você vai sofrer um acidente. Então, uma das coisas que eu aprendi a mudar, eu sempre falava assim na minha vida, eu vou ser feliz quando eu tiver tal coisa. Eu vou ser feliz quando, sei lá, eu alcançar tal objetivo. Aí você começa a ver pessoas que perdem braço, perdem dedos, perdem a vida, e é um suspiro. E elas não têm essa previsão, né? Elas não tem como você prever a data exata do acidente que vai acontecer. Embora o empregador, ele pode, ali, nos casos, prevenir. Mas o empregado em si, ele não consegue prever o acidente. Então, você começa a entender que o hoje, ele tem que ser mais pleno possível. Então, uma das coisas que eu mais aprendi na minha vida, atuando com esse tipo de causa, é a gente ser feliz no hoje, ou ter uma qualidade de vida melhor no hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Muito bom, gente do céu. Na apresentação, na introdução, já tudo isso, hein? Tá vendo o que vai vir por aqui hoje, né? Seu escritório é onde? A gente tem um escritório na Rua do Alvoradinha. É um escritório na Rua do Alvoradinha. Na realidade, é um escritório que ele tem 5 sedes. É um casal, que é de Ouro Fino. Eles abriram, eles têm a parte previdenciária e eu atuo na parte trabalhista. Eu sou parceira deles. Você é de Pouso Alegre? Eu sou de Alfenas, morei em Pouso Alegre um tempo, fui para Ouro Fino, fiquei um tempão lá, aí eu mudei para cá recentemente. Que legal. Tá gostando? Nossa, tô gostando. É bem diferente de Ouro Fino. Ouro Fino é uma cidadezinha pequena, sabe? Todo mundo passa, toma um café. Aqui já tem um ritmo mais acelerado. O pessoal é mais tecnológico. Olha que interessante. Lá em Ouro Fino, os clientes gostam de sentar e tomar um café. Eles adoram. Adoram o tete-a-tete, conversar. Aqui não, aqui eles gostam mais do online. Eles não querem pegar o carro, até por conta da rotina do trabalho, às vezes questão de deslocamento, eles gostam muito do online. Eu atendo online desde 2021 e por 2 vezes eu montei o consultório presencial, inclusive 2025. Me deu vontade de voltar para o presencial e eu montei o consultório em fevereiro. Agosto eu fechei tudo, desmontei de novo porque eu ainda estava 90% online. Até as clientes daqui de Pouso Alegre preferem online. Por quê? Fazem em horário de almoço, lá do trabalho mesmo, pelo celular, entra no carro, vai numa sombra, numa praça, faz de lá. Coloca o filho para brincar num quartinho e faz de casa, sem precisar alguém para ficar com o filho. Então, assim, o online, ele facilitou muito a nossa vida. E realmente, aqui, o trânsito, a correria, né, a produtividade é mais alta, mais acelerada do que a cidade pequena.
Por isso que você sentiu essa diferença. E eu acho muito interessante o online porque você tem liberdade de escolha. Por exemplo, quando eu mudei para cá, eu contratei uma especialista em carreira, porque eu tinha que reformular toda a minha carreira. A carreira numa cidade pequena é de um jeito, uma carreira de uma cidade maior, que o pessoal não te conhece, totalmente diferente. E eu pude escolher uma pessoa de São Paulo. Você imagina você ter que ir para São Paulo para ir lá fazer. Então, online você pode escolher quem você quiser. Ele te dá uma liberdade de escolha. O meu professor, por exemplo, eu tenho aula de inglês. Meu professor estava na Europa fazendo aula de inglês comigo no véspera de Natal, véspera de Ano Novo. Você imagina se ele não pudesse dar esse tipo de aula também? Eu acho que o online ele te dá uma liberdade de escolha do profissional também. Além do horário, que é muito bom, você não ter que deslocar. Você imagina, você ter que deslocar, achar a vaga, sabe? E até você chegar no consultório, por exemplo, eu saio do escritório, eu quero fazer uma sessão com você. Até eu fazer o trânsito, até eu chegar no seu consultório, até eu baixar toda aquela adrenalina, já foi uns 15, 20 minutos. Agora, se eu já estou no escritório, já vou desacelerando uns 10 minutinhos, já entro no online e já faço por lá. Eu acho muito mais prático online também. Sim. E, de um modo geral, assim, para o pessoal entender bastante o que você faz, como você atua. Quando a gente escolhe ser advogada, você pode atuar em diversos nichos. Tem advogados que atuam tanto só no trabalhista, mas também opta por trabalhista, familiar, civil, criminal. Então, assim, são vários nichos de atuação. A atuação do advogado, quando ele escolhe ser especialista, é porque tem muitas leis específicas. Então, como tem uma que eu gosto, eu acho que é um segmento que eu gosto, e tem essas leis específicas, então a gente foi direcionando mais para essa área de direito do trabalho e doença ocupacional. Também porque eu gosto de bem-estar, eu adoro bem-estar. Eu acho que a vida, ela é um todo, ela não é só trabalho, ela não é só relacionamento, ela não é só fitness, e ela é um todo, é mais nessa parte mesmo. E o que acontece? Normalmente a pessoa sofre um acidente, ou ela está adoecida, ou então ela está com algum problema, e ela busca orientação. E a gente acaba fazendo orientação jurídica nesse caso. Eu falo que existem 12 áreas essenciais na nossa vida. E a plenitude que você falou lá no começo, está no equilíbrio dessas áreas. Que diariamente eu atendo pessoas que são super bem-sucedidas financeiramente, profissionalmente, mas estão com a vida afetiva estagnada, ou simplesmente adormecida, abandonada, ou então em frangalhos mesmo, vivendo em família como se fosse uma reunião de condomínio. Eu falo muito sobre isso. Aquele relacionamento que parece mais reunião de condomínio, né? Só fala de conta, compromisso, filho, agenda e só. O diálogo, a comunicação se resume nisso. E aí a falta de equilíbrio nessas 12 áreas é que vai fazendo com que você vai vivendo cada vez mais insatisfeito. Por mais que você conquiste aquilo que você falou, quando eu trocar de carro eu vou ser feliz. Aí você troca de carro e percebe que 2 dias depois, aquele vazio, aquele sentimento de frustração continua ali do mesmo jeito. Quando você encontra esse equilíbrio em todas as áreas, você aprende a cuidar dessa forma que você está falando. Não é só trabalho, mas também não é só ser corpo, vamos cuidar da saúde. Não é só saúde. Não vamos cuidar só do espiritual. Então agora a gente vai só orar, ler a Bíblia na igreja. E o corpo, e a atividade física, e a alimentação, e o sono, e o tempo de qualidade com o marido, e o trabalho, e buscar conhecimento, e crescer, desenvolver profissionalmente. Então esse equilíbrio, ele precisa existir entre todas as áreas para que de fato, realmente, a gente encontre essa plenitude que você falou no começo. Isso é muito importante a gente entender. Quando eu não tenho essa consciência, eu vou viver buscando o quê? Validação externa. E o culpado pela minha frustração. Quando eu estou na cadeira de vítima, eu estou o tempo todo buscando o culpado pela minha frustração. Porque o culpado, ele é vítima. Vítima não precisa mudar. Carol, você não acha que todo mundo é responsável pela vida que tem? Claro. Independente que às vezes você não consegue escolher a família que você nasce. Schopenhauer, ele fala assim que o destino baralha as cartas e nós as julgamos. Tempos em tempos, as cartas vão sendo dadas pelo destino. Aí, às vezes você pega uma carta muito boa, uma mão muito boa, só que você não sabe o que vai fazer com elas. Aí você vai e desperdiça várias oportunidades. Às vezes você pega cartas horríveis, mas você sabe exatamente o que vai fazer. Eu acredito muito que a gente é responsável por tudo. Se o meu relacionamento tá ruim, por algum motivo eu trouxe ele pra mim. Não é questão de
Não na área profissional, por exemplo, na área do direito do trabalho. O funcionário, ele não é responsável por saber as normas trabalhistas. Mas nas outras áreas, a parte emocional, nessas outras áreas, a gente atrai muita coisa também. Sim. Né? E você comentou de 12 esferas, né? Eu, pelo menos, eu conheço 5. Quais são as 12 áreas da vida? Engraçado, essa ferramenta, ela faz parte de todo o processo terapêutico comigo, né? Então, ela tá aí entre a terceira, quarta sessão, eu já aplico essa ferramenta. E eu peço justamente isso. Traz para mim as 5 áreas mais importantes da sua vida. 90% dos meus clientes traz Deus, família e trabalho. Trabalho, família, Deus. Família, Deus, trabalho. Carol, como que eu vou trazer 5? Eu falo, pois é, são 12, você não conseguiu trazer 5. E aí o culpado de toda a frustração que você tá vivendo na tua vida é teu marido. O culpado de toda a frustração que você tá vivendo na tua vida é tua esposa. O culpado de toda a estagnação profissional e pessoal que você tem na vida é teu chefe, é teu trabalho, é o presidente. Quais são essas 12 áreas? Depois eu posso até mandar um PDF para os nossos seguidores com essas 12 áreas e o que precisa ter em cada uma delas. Faço isso com o maior prazer. Saúde e disposição, que aí entra atividade física, alimentação, quantidade e qualidade de sono, quantidade de água que você toma, exames de rotina em dia, de um modo geral, atividade física. Que nota que você dá para essa área da sua vida? Entra desenvolvimento pessoal, que é você buscar conhecimento não só dentro da área que você gosta, mas também que você não gosta e precisa. Espiritualidade, família, relacionamento amoroso, vida social, contribuição social. As duas coisas são absurdamente diferentes. Vida social e contribuição social a contribuição social seria trabalho voluntário. Tem que ser o trabalho voluntário. O teu trabalho não é contribuição social. O teu trabalho é missão e propósito. Que já é uma outra área, a 8ª. Eu não tô seguindo a ordem aqui, mas aí tem missão e propósito. O teu trabalho tá dentro da missão e propósito. Contribuição social é trabalho voluntário. Quando você sai para fazer o bem pro outro, aconteceu com você, de você estar se sentindo muito melhor? Eu sempre me sinto melhor. Aí você fala assim, mas eu fui lá contribuir, fui lá ajudar, mas a pessoa ajudada fui eu? Na minha carreira, eu sei que são áreas diferentes. Na minha carreira, eu me realizo ajudando o próximo. Eu me sinto muito bem. Isso é missão e propósito. Isso é missão e propósito. Então, eu sempre costumo dizer, eu não sei se o direito do trabalho ou a advocacia, ele é a minha missão. Mas eu sei que a minha missão hoje é ajudar o próximo. E a minha carreira, ela faz isso. Mas é porque a nossa missão e o nosso propósito de vida nunca vai ter nada a ver com a gente. Sempre vai ser relacionado ao outro. A sua missão e o seu propósito sempre vai ser relacionado ao quanto a sua vida impacta e transforma outras vidas. Eu nunca encontrei meu propósito de vida. O quanto a sua vida está impactando e transformando outras vidas? Essa é a pergunta que você precisa fazer. Isso é missão e propósito. Contribuição social, eu defendo trabalho voluntário. Aí você pode fazer trabalho voluntário, assim, de inúmeras formas. Não é você ficar servindo marmitex na rua, coisas que você não tem condições de fazer. Não é sobre isso. Tem inúmeras formas da gente fazer essa contribuição social. E tudo nessa vida é teste. Para você fazer uma atividade física que te dê bom resultado, você precisa fazer o quê? Testar qual que é a atividade física que você mais gosta. E tempo também, né? Sim. Precisar de um tempo. Você gosta de quê? De correr na esteira ou ar livre? Você gosta de fazer spinning na academia ou andar de bicicleta na rua? E, Carol, você já viu que tem pessoas que não sabem nem qual tipo de ovo que gosta? Tem gente que não sabe nem qual que é a cor preferida. Uma coisa que você mencionou, a questão do chefe, da pessoa reclamar do chefe. Eu fiz uma live essa semana e ela comentou sobre isso, a que estava junto comigo. Ela falou que ela atende várias pessoas, que às vezes o problema é a própria pessoa. Mas no meu caso, no trabalhista, a maioria, eu boto para você 99%, quando chega até mim, é o problema o chefe.
Normalmente o chefe, às vezes, ele tá com estresse, ele tá com ansiedade, ele tá com burnout, e ele repassa toda essa carga emocional pro funcionário, e o funcionário, ele adoece, aí ele busca um advogado. Existem pessoas realmente que culpam o próximo, mas existem pessoas realmente que estão em um ambiente que é adoecedor. Porque quando ela sai, como que a gente sabe que o problema ele é o chefe? Quando ela sai daquele ambiente e ela fica bem. Ela arruma outro emprego. Então, aí é que entra a questão da responsabilidade que a gente tá falando, de que cada um tem a vida que merece. Eu tenho, hoje mesmo de manhã, eu estressei com um amigo meu. Porque todos os dias ele reclama do trabalho dele, mas não faz nada pra mudar. Aí eu falei, gente, não reclama daquilo que você tolera. Porque senão, porque a gente tem os perfis comportamental, né? Aí a gente, entre eles, a gente tem a vítima natural e a vítima intencional. A vítima natural é aquela pessoa que só quer contar pra você que ela tem um problema. Mas ela não quer a solução, ela não faz nada pra resolver. Por quê? Porque ter um problema vai manter ela naquele lugar onde ela não precisa tomar decisões, fazer mudanças, mudar de comportamento. Entende? Você viu o Pedro do Big Brother? Eu não assisto, gente. Eu também não assisto. Eu também não assisto. Não, aliás, eu acho que eu vi alguns recortes que ele tava falando da mulher, que ele traiu a mulher e contou pra todo mundo. Eu não tenho TV em casa, mas eu vi no Instagram e a minha social media mandou. Falou, Carol, a gente precisa furar a nossa grade de conteúdo e você precisa falar alguma coisa sobre isso daqui. Aí ela me explicou mais ou menos o que era, porque eu não assisto, não ia entender nada. E eu vi uns cortes. O cara o tempo todo chorando e falando que ele traiu a esposa dele, 2 cortes que eu assisti, eu falei, Kivi, isso aqui é culpa. Enquanto ele estiver na cadeira da culpa, ele é vítima. Enquanto ele for vítima, ele não precisa mudar. Porque vítima é vítima, não precisa mudar. Ela não tem responsabilidade. Mas, Carol, você acredita também que tem pessoas que não têm discernimento? Vou te contar uma situação. Teve uma época que eu fazia assessoria jurídica para uma rede de empresa. Ela era bem grande. Então, a cada 15 dias, 20 dias, a gente fazia treinamento para os CEOs e então para os gestores. E num desses treinamentos, eu peguei ele xingando funcionário de burro, de incompetente. Na cabeça dele, ele cresceu ouvindo dos pais dele que burro incompetente. E para ele cresceu normal. E ele começou a tratar os funcionários também como burro incompetente. Os funcionários ali não tinham noção que aquilo é caracterizado um assédio moral. Uhum. Semana passada, por exemplo, um caso. Menores, o chefe dando beijinho, passando a mão na cintura, apertando e tal. E ela foi perguntar de uma outra coisa que não tinha nada a ver. Só que eu já conhecia um ambiente de trabalho e fui perguntar como é que era o chefe. Aí o chefe falou, não, mas ele é gente boa, ele é isso, aquilo. Ela é menor. Dar beijinho, passar a mão no cabelo, menor. Passar a mão na cintura, aquilo é assédio sexual. Mas tem gente realmente que tem a vida que merece. Mas é a falta de conhecimento. Tem gente que não tem discernimento e não tem conhecimento também do que acontece. A Bíblia é muito perfeita, né? Quando ela fala, meu povo perece por falta de conhecimento. E eu sempre falo assim, ó, lá não tá escrito assim, ó, meu povo perece por falta de conhecimento bíblico. Lá não tá escrito isso, não. Lá tá escrito assim, ó, meu povo perece por falta de conhecimento. Esse conhecimento é um conhecimento de modo geral. É um conhecimento em relação a tudo. A gente não precisa saber tudo. Mas você precisa, pelo menos, se interessar por muita coisa. E essa busca de conhecimento, essa busca de informação é que vai trazer pra gente, muitas vezes, a tomada de consciência. Toda mudança começa na tomada de consciência. Mas dói, né, Carol? Nossa, por que você acha que hoje... Quanto por cento da população mundial faz terapia? É porque quando você começa a olhar pra si, você começa a ter que olhar a sujeira embaixo do tapete. Você ali, descobre né? que você não é alecrim. Não, você descobre muita coisa. Aí, de novo, eu entro na mesma situação. Eu sempre vou chegar nesse lugar. Uhum. Porque quando você começa a fazer terapia, você vai descobrir... Eu falo que, como consteladora familiar sistêmica, a visão sistêmica, a gente defende o seguinte: tudo que você exclui da sua vida vai atrair fraqueza, doenças, emaranhados. Isso acontece muito dentro das empresas. Muito do que você vive lá poderia ser evitado se eles tivessem esse conhecimento. Dessa exclusão que eles fazem sem perceber que estão excluindo. Principalmente o chefe e os gestores. Sim, mas você concorda comigo que a equipe tem a cara do líder? Exatamente. O quanto que você acredita que a equipe tem a cara do líder? Você falou agora há pouco. Às vezes a gente chega no
no peão de fábrica lá, doente, Ele tá adoecido. porque o chefe tá com estresse por conta, das vezes, problemas de casa e tá jogando em cima dele. Entendeu? E ele tá lá. Ele não sabe, ele tá lá trabalhando todos os dias, ele tá cansado, porque ele tá normalmente fazendo hora extra, tem uma rotina muito difícil, tá? E ele não consegue ter aquele discernimento que toda aquela carga emocional veio Tá refletindo lá na produção da empresa dele. E é interessante também que a maioria dos casos que eu pego, por exemplo, de burnout, eles não detectam burnout dentro do ambiente de trabalho. Eles só detectam na hora que ele tem um colapso. Na hora que ele tem um colapso, aí ele vai para um psicólogo, o psicólogo manda para o psiquiatra detecta o burnout. Quando tá acontecendo, eles não conseguem detectar. Eu tô fazendo uma série no meu Instagram, e dia 9/2, eu vou fazer uma imersão online gratuita sobre essa série. A série chama Nada do Nada. Você me falou exatamente o que eu quero que a minha audiência entenda com essa série. O burnout não apareceu do dia para a noite. Ele deu sinais durante anos. De que forma? Falta de apetite ou compulsão alimentar, insônia ou sono demais. Ele foi dando sinais, entendeu? Irritabilidade, impaciência, uma necessidade extrema de ficar muito tempo dentro do trabalho, ou um pavor na hora de ir para o trabalho. Isso tudo são sinais, e esses sinais eles vieram acontecendo por anos. Você sai do trabalho e não desliga, você tá com a sua família, com a sua esposa, mas você tá pensando nos problemas do trabalho. Você não consegue separar a vida pessoal de vida profissional. Isso tudo, gente, para quem sabe viver no estado de presença, nesse agora, nessa plenitude que você falou lá no começo, a pessoa vai começar a entender esses sinais. Mas quem tá vivendo no piloto automático e acha que é assim mesmo, é assim pro João, pra Maria, então é assim pra mim também, não vai entender esses sinais. É que, Carol, assim, quando você trata as pessoas que estão machucadas, são pessoas que estão precisando de ajuda. Quando a gente fala em relações de trabalho, a relação do empregador, ela é hierarquicamente maior do que a do empregado. Porque o empregador, ele está pagando a conta do empregado. O empregado só consegue comer por conta do salário que ele tem. Então, o que o direito faz? Para ele equiparar essa relação, ele acaba protegendo o empregado, porque ele é considerado o hipossuficiente da relação. Então, quando a gente fala, o empregado ele estava com burnout, ele podia ter visto. Não, o empregador ele tinha que ter quebrado essa carreira do burnout. O empregador ele deveria ter treinado os subordinados dele, os encarregados, para ver esses sinais. Para ver esses sinais, não só ver esses sinais, não fazer tratamento hostil, não deixar o empregado trabalhar em excesso de hora. Muitas das vezes o empregador fala, não, mas o funcionário trabalha só das 7 às 5, né, com 1 hora de intervalo, mas são 8 horas. Mas o empregado leva o celular para casa e tem que ficar respondendo e-mail, porque dentro da jornada não dá conta. Para equilibrar essa situação, a lei protege o empregado. Por quê? Porque sabe que o empregado não tem como falar, muitas das vezes, não pro empregador, porque dentro daquela situação, se ele deixar o emprego, até ele arrumar outro, como que ele vai pagar o aluguel dele? Sabe, é muito difícil para ele. Então, a lei, ela faz essa equiparação, ou faz essa diminuição, ou ela coloca mais artigos de lei para proteger o empregado, não para deixar o empregado acima, mas para deixar eles na mesma situação. O empregador, ele consegue treinar os encarregados para saber cobrar. Pode cobrar metas? Pode, só que ela não pode ser abusiva. Você pode chamar a atenção do empregado? Pode, mas não pode ser uma maneira hostil, a ponto de, de ferir a honra, tornar tóxico. O empregado pode fazer hora extra? Pode, dentro dos limites permitidos. Desde que não seja uma escravidão. E você pega um empregado que trabalha 14, 15 horas por dia. Uma coisa, um profissional autônomo, um dono de uma empresa optar por fazer isso, mas é uma opção dele. O empregado não, ele está recebendo ordens. Ele vai lá, trabalha 14, 15 horas, ele vai estudar como? Ele vai fazer uma faculdade como? Sim. Ele vai viajar como, sendo que o chefe... Mas você acredita que isso mudou muito hoje, assim, com maior facilidade a
acessar, né, conhecimento, informação, tomada de consciência, tudo começa na tomada de consciência. Depende do nível do empregado. Tem empregado que ele não tem, ele não consegue falar não. Tem empregados que realmente, por exemplo, tem empregados que estão acostumados a ouvir do chefe, por exemplo. Aquela mentalidade que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Ouvir do chefe, se você sair daqui, você não acha a coisa melhor, você já tá velha no mercado, se você sair, eu vou te queimar. Aí você fala assim, não é possível que acontece isso. Acontece. Coloca isso numa cidade pequena. Se você tem uma empresa, um empregador forte mesmo, um empregado que sair de lá, ou se sair de mal, ou falar um não pro chefe, dificilmente ele vai conseguir uma porta aberta do lado. Então, por mais que fale assim, que a gente tem consciência, sim, a gente tem consciência, mas existem situações que às vezes a pessoa ali naquele momento, a consciência dela não deixa ter escolha. Ela tá sem opção. Você acredita que a NR1 vai mudar isso? Vai, com certeza que vai começar a fiscalizar. Vai ter muita mais fiscalização, vai aumentar também a questão do acesso à informação. Antes, os empregados, pelo menos quando vinham pra gente, a gente falava algo e aquilo era novo. Hoje não, eles já chegam com o direito certinho deles. Ó, eu vi isso, eu tenho direito a isso, porque eu pesquisei, vi no TikTok, vi no sei na onde, vi no ChatGPT, ChatGPT, Deus no céu, chat na terra. E para mim é ótimo, porque eles entendem, sabem o trabalho que está sendo feito. Tem gente que acha ruim, eu acho ótimo. É muito mais fácil eu conversar com o empregado que ele tem conhecimento do que ele está vendo hoje em dia. Do que aquele que está vendo pela primeira vez. Do que aquele que está vendo pela primeira vez. Ele consegue ter um raciocínio lógico e a gente consegue até fazer uma estratégia para o processo dele. Às vezes tem 2 caminhos, ele consegue opinar, às vezes pelo caminho. Eu falo, ó, esse tem e tem aquele. Acredito que sim. Acredito não. Tem que melhorar. A NR, ela realmente vai deixar... Ela veio para isso, Ela veio para isso, por conta da questão da quantidade de afastamento previdenciário que está tendo também. Sim. E é um assunto bastante interessante que a gente pode falar no próximo bloco. E também a questão de... Existe muito ainda a mentalidade de que, principalmente dentro do direito, né? O advogado, ele entra para defender o patrão. Aquela coisa da corda arrebenta sempre pro lado mais fraco. Quem vai perder sempre vai ser o funcionário. O chefe, o líder, o patrão, ele sempre vai sair com a razão. Eu acho que a NR1, ela veio para desmistificar isso, né? Para mostrar para todo mundo que todo mundo tem direitos, vai ser tratado da mesma forma, assim, cada um dentro da sua cadeia, lógico, né? Mas quebrar um pouco dessa história de que eu estou vendo o que está acontecendo errado comigo, mas como eu sou a menor na fila do pão, então eu vou ficar quieta e vou aguentando e acaba adoecendo por isso. Porque isso também acontece, às vezes, que nem você falou, eles não conseguem tomar consciência disso. Às vezes toma, mas a falta de opção, a mentalidade que não tem outra opção, que ele de fato realmente precisa continuar ali ou vai passar necessidade, faz com que ele fique ali até o corpo não aguentar mais. Porque as nossas doenças físicas nada mais são do que doenças emocionais que não foram ouvidas. Então, ele fica ali, ele viu, ele tomou consciência, mas ele sente que ele não pode se mover, que ele não pode ter uma atitude, sabe? Eles, muitas das vezes, quando é doença psicossocial, eles realmente não têm consciência. Eles não têm. A maioria não tem. As que vêm comigo não têm mesmo a consciência. E mudou muito essa questão do empregado. Entrou no X trabalho, o patrão... Mas eles não têm consciência, por exemplo, de que uma insônia leva ela... Não tem? Não tem. Por exemplo, eu atendi um cliente que tem depressão, que tem um monte de risco psicossocial e veio até mim. E eu fui conversando com ele, eu falei, mas por quê? O que tá acontecendo? Tal. E ele foi ver questão de hora. Aí a gente foi verificar que ele trabalha faz 15 anos no horário noturno. O horário noturno não faz o ciclo circadiano. Um dos fatores de risco número 1 para uma depressão é a falta do ciclo circadiano. Então, você pedir para ele procurar um médico, porque eu não sou especialista nessa área, para ver se existe essa depressão ou essa doença, se pode estar também, né, relacionada ao não ter feito o ciclo circadiano durante tantos anos. Até porque a depressão, ela existe em 3 esferas, e nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, gente. Pessoal, vocês viram como é que o assunto está interessante, né? Então, continue por aí, a gente volta na quinta-feira com o segundo bloco, mas se inscreva lá no
nosso canal no YouTube, Date On Divan. Siga a gente lá no Instagram também, Date On Divan. Compartilhe esse conteúdo com os seus contatos aí, com a sua família, com seus amigos. E até a semana que vem.